Este é Asaf Maio. Em 2015, postagens em redes sociais noticiaram sua morte após a explosão de um carro-bomba na cidade de Aden, no sul do Iêmen. Maio era um dos líderes do Al-Islam, um partido político com ligações com a Irmandade Muçulmana. Asaf sobreviveu ao ataque. Só que naquele mesmo dia, ele descobriu que o seu nome estava na lista de alvos de Isaac Gilmore, um ex-Navy SEAL, que liderava um grupo de mercenários chamado Grupo de Operações SPER. Só que o que mais chama a atenção não é o atentado a Asaf Maio, mas sim as cifras envolvidas na operação. How much were you offered for this operation? We had a requirement, and the requirement was 1.5 million per month. And this is the amount in Saudi riyals. This comes to close to $17 million. Uma operação detalhadamente planejada, executada por homens extremamente bem treinados. E o principal, muito dinheiro envolvido. Tudo isso nos leva à seguinte pergunta: como e quando mercenários fizeram da guerra um negócio altamente lucrativo? Faz o seguinte, vem comigo que a gente vai entender melhor isso aí. Em 2015, o Iêmen estava mergulhado em combates em várias frentes. Um grupo rebelde chamado Houthis estava tomando a cidade de Aden, mas uma união liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes retomaram a cidade. A Al-Qaeda já mantinha presença no sul do Iêmen havia muito tempo e agora estava ganhando mais território. Os Emirados Árabes assumiram a segurança do sul do Iêmen e se tornaram o principal aliado dos Estados Unidos na guerra ao terror. Foi nesse contexto que entrou em cena o Grupo de Operações SPER, um grupo de mercenários compostos por ex-membros das Forças Especiais Americanas. O objetivo até então era incomodar a Al-Qaeda no Iêmen e garantir que o país não se tornasse outro foco de atividade terrorista. Mas, como vocês já podem imaginar, não foi bem isso que aconteceu. We wanted to make a statement, hence the choice to use a detonator and a bomb. As soon as the vehicle stops, the doors open, and it's showtime. We already started taking fire. There's people running. You can see the bullets bouncing off everything. Everybody deployed. I ran around the back, and that was it. Would you say that it was a successful operation? Yes. O que era para ser uma forte arma de combate à Al-Qaeda se tornou uma maneira bem eficiente para que os Emirados Árabes eliminassem inimigos políticos. Um oficial do Iêmen, que testemunhou as operações de contra-terrorismo, fez uma revelação sobre os homens do grupo SPER. كنا نعمل مع الإماراتيين كنا نرى مجموعة من الأجانب موجودين داخل المعسكر تقريبا اللي تم الإعلان عليهم هذولا سبير أوبريشن السبير أوبريشن جروب تم استخدامهم للقيام بعمليات استهداف بشكل مباشر لكن فيما بعد تم تحويل برنامجهم إلى تدريب قاموا بتدريب بعض الضباط الإماراتيين وقادة الخلايا هؤلاء هم من قاموا بدورهم بتدريب العناصر المحلية للقيام بعمليات الاستهداف. بعد ما بدأوا يدربوا خلايا محلية، هل زادت كمية الاغتيالات في عدن؟ أكيد زادت وتيرة الاغتيالات في عدن بشكل مهول. E é aqui que entra em cena Dale Comstock. Dale passou décadas nas Forças Especiais dos Estados Unidos, antes de se tornar mercenário. Em uma entrevista à BBC, ele admitiu receber informações de inteligência dos Emirados Árabes. If my handlers say, here's the intelligence, this is the target, and this is why, who am I to question? I'm a soldier for you. Roger that. And your handlers are the UAE? Yeah, they're the client. You know? If your handlers, the UAE, said they are definitely terrorists, you had to trust that? Yeah, absolutely. That's how it works. Outro membro do grupo SPER, entrevistado pela BBC, foi Isaac Gilmore, mas ele foi além. Ele explicou detalhadamente como funcionava o recrutamento de novos mercenários. The next step was then to recruit guys. Not every guy would be comfortable with doing something that was essentially somewhat in the gray area. And so we had to find the right people with the right mentality. E Isaac finalmente fala sobre valores. How much were you offered for this operation? We had a requirement, and the requirement was 1.5 million per month. $1,5 milhão por mês. Pode parecer muito, mas acredite em mim, é só a ponta do iceberg.
A BBC obteve o que acredita ser uma declaração financeira do governo dos Emirados Árabes. O documento mostra como o dinheiro descrito como ajuda ao Iêmen teria sido realmente gasto. It shows here quarterly payments being paid to Spear Operations Group. And this is the amount in Saudi riyals. This comes to close to $17 million. Em 2016, o número de eliminações aumentaram no sul do Iêmen. Isso aconteceu logo depois da chegada do grupo Spear. 25 dessas eliminações ocorreram durante os meses em que Dale e Isaac estavam no Iêmen. Um grupo de mercenários, contratado pelos Emirados Árabes para eliminar inimigos políticos em um país estrangeiro. Isso por si só já é um bastidor tenebroso, mas quanto mais eu fui pesquisando, mais pesada essa história foi ficando. Lembra do oficial do Iêmen que denunciou as eliminações feitas pelo grupo Spear? Pois é, ele ainda teria mais uma revelação a fazer. مع الأسف احتووا الكثير من عناصر القاعدة. يعني بدل ما يكون الذي هم يريدوا اغتياله له علاقة بالعقائد هو صحيح. تم الاستعانة بعناصر من تنظيم القاعدة للقيام بعمليات اغتيالات وتصفية لقيادة المقاومة وأئمة المساجد والدعاة. Em 2017, os Emirados Árabes criaram o Conselho de Transição do Sul, ou o STC. Uma de suas funções era administrar a segurança do sul do Iêmen. Suas forças incluíam uma unidade de elite de contra-terrorismo. Este é Aiderus al-Zubaydi. Ele é uma das figuras mais poderosas do governo do Iêmen e líder do STC. Este é Nasser al-Shiba. Ele foi membro de alto escalão da Al-Qaeda. Foi preso, mas depois acabou libertado. Um ministro do governo do Iêmen, que investigou o caso, revelou que al-Shiba é um suspeito conhecido no ataque ao USS Cole, que matou 17 marinheiros americanos. E aqui é uma foto dele com o líder do STC. Se você não entendeu muito bem, eu vou explicar melhor. Mesmo sendo conhecido pelo ataque ao navio americano, os Emirados Árabes recrutaram al-Shiba para comandar unidades militares do STC. Bastidores como esse só nos provam que governos não têm o mínimo de pudor quando o assunto é se manter no poder, mesmo que para isso usem dinheiro e a violência. E falando em violência, é aqui que eu te apresento o grupo de mercenários mais violento do planeta. Eles são cruéis, treinados e principalmente criminosos. Sim, eu estou falando do Grupo Wagner. Eles são chamados de mercenários russos. Operam de forma pouco transparente, sob ordens de ex-militares e magnatas que faturam com as guerras. O Wagner é financiado por serviços de inteligência da Rússia. É um grupo paramilitar de caráter não oficial, ou seja, que em teoria não tem nenhuma relação direta com o Estado russo. Sua estrutura e organização são pouco claras. Os detalhes sobre seu funcionamento vêm de jornalistas, pesquisadores e de alguns desertores do grupo de mercenários. O Wagner também tem operado sempre a favor dos interesses russos em países como Síria, Líbia e República Centro-Africana. E são nessas operações que o grupo tem sido acusado de graves violações de direitos humanos. Ala fa'azu mingi ala mu kumbati azu ala saga ala gbi ada chi azu ala gumbi ala pi kambi kulertala mawaga bembani na ngalo vokoni ala yu tini ala ganani ala gusini ala saga tatuyash yeso si agis Russie, a sara na alipoyo akiyetipono ala za população na pasi amene atuku ala sarashoni. O modus operandi do Wagner é um pouco diferente. Primeiro, eles vendem serviços militares para governos estrangeiros. Depois que entram no país, o Wagner passa a criar negócios obscuros para lucrar com os recursos naturais daquele país. Na Síria, por exemplo, em 2017 surgiu uma gigantesca oportunidade para o grupo Wagner, quando o governo sírio ofereceu um novo tipo de contrato. A Síria oferecia ao Wagner o direito de ganhar uma porcentagem dos lucros de exploração do petróleo,
desde que conseguissem conquistar e proteger as refinarias de petróleo de forma eficiente. Esse acordo fez com que o grupo Wagner fosse contratado por várias companhias russas, justamente para expulsar forças rebeldes e reiniciar imediatamente a extração de petróleo. Graças a isso, o grupo conseguiu iniciar uma expansão sem precedentes. Por quase 10 anos, eles foram a arma secreta preferida do Kremlin. No início, suas fileiras eram formadas por ex-integrantes de forças especiais de elite, mas isso logo mudaria. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок. Физическая форма крайне необходима. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм Угледарской ТЭЦ. Человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами. Было 3 погибших, 7 раненых. С 3 погибших одному было 52 года, отсижена 30-ка. Погиб геройски. Um dos principais requisitos do Wagner era não ter sido preso e ter boa saúde. Mas hoje, a principal fonte de recrutamento do Wagner são os presídios. E isso mudou totalmente a maneira de atuação do Wagner, porque agora seus integrantes são criminosos. Porém, são criminosos com treinamento militar de alto nível. Mas mesmo com tanto poder e influência no governo russo, o Wagner sofreu um revés que abalou totalmente a sua estrutura de lideranças. Em junho de 2023, o líder do Wagner organizou um motim contra o governo russo. Foi um tiro no pé. Em menos de 2 meses após o motim, várias lideranças foram eliminadas após a queda de um avião na Rússia. Isso fez com que o grupo fosse totalmente reformulado. So there was a meeting in the Kremlin fairly shortly after Prigozhin's mutiny, in which it was decided that Wagner's Africa operations would fall directly under the control of Russian military intelligence, the GRU. O Wagner, então, foi dividido em 2. O corpo voluntário, que se mantém na Ucrânia, e o corpo expedicionário. Só que dessa vez a intenção das ações era bem clara. Estamos falando de pacotes de sobrevivência. The regime survival package is how the Russians are internally describing a group of capabilities that ranges from personal protection for partner leaders, information operations to boost their popularity domestically, a range of economic protections against Western sanctions for how they might be behaving, and this provision of quite capable military forces to allow them to go after their internal opponents. Em troca do fornecimento desse serviço, o Wagner teria acesso à exploração dos recursos naturais daqueles países. Mas devemos nos lembrar que sempre onde o Wagner está, os direitos humanos são tirados para nada. Na cidade de Moura, no centro do Mali, um relatório da ONU aponta que pelo menos 500 pessoas teriam sido vítimas de homens brancos e armados. Testemunhas descreveram esses homens como falantes de uma língua desconhecida. Eles foram identificados pela Organização dos Direitos Humanos como mercenários russos. E esses mercenários perceberam que a guerra, e principalmente o medo, são negócios altamente lucrativos. O problema é que essa lógica se estendeu para outros ramos igualmente criminosos. Se os mercenários transformam a guerra em indústria, os piratas transformaram navios, tripulações e resgates em um mercado multimilionário. Se você quer entender como a indústria milionária dos piratas funciona, clique no vídeo que está na sua tela. E eu te vejo em alguns segundos.